Meus amigos, hoje é domingo, mas tem bomba. Moraes visitava Vorcaro em Trancoso. Vocês se lembram de Trancoso, do Cine Trancoso, das festas, surubas. Bom, muito bem. Acabou de sair na coluna do Globo, do Lauro Jardim, que graças a Deus está com os seus dentes intactos e a caneta afiada, toda essa história que eu vou contar agora para vocês e que muda o jogo do Master, impacta toda a história que nós temos visto sobre esse caso até hoje. Muito bem, o fato é que a coluna do Lauro Jardim diz o seguinte: não era apenas a mansão brasiliense de Daniel Vorcaro que Alexandre de Moraes frequentava. O ministro afirma, Lauro Jardim no Globo, o ministro também conheceu a casa de 300 milhões que o banqueiro liquidado alugava em Trancoso, um imóvel, meus queridos, de 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados, não consigo imaginar o que é isso. 12 suítes, 5 bangalôs e muito, diz o Lauro Jardim, e muito, muito mais. E aí entenda-se o que você quiser. Olha, é o seguinte, primeiro que a gente não está aqui fazendo fofoca, esse dinheiro era seu, seja porque o Vorcaro fraudava, seja porque ele corrompia autoridades públicas que eram pagas com seu dinheiro. E em nome do interesse público deviam agir. Então a gente não está aqui fazendo fofoca, a gente está falando de algo que é de interesse público. Essas festinhas eram pagas com o seu dinheiro e esses políticos corrompidos também com o seu dinheiro. Nessa mansão, essas festinhas, como a gente falava, chamava Cine Trancoso, porque o Vorcaro gravava, por isso que era Cine Trancoso. Agora a gente ficou sabendo, porque ele gravava tudo e todos, tudo o que acontecia ali era gravado e, inclusive, agora esses celulares que foram usados para gravar essas autoridades nessas festinhas do Cine Trancoso estão muito provavelmente de posse da Polícia Federal e por isso que começam a sair essas informações. Então existe, é uma possibilidade, mas existe a possibilidade de que o ministro Moraes tenha frequentado essa festa ou uma dessas festinhas. Bom, o Vorcaro, inclusive, gravava para chantagear os políticos, como eu já mencionei. Essas festinhas repletas de caviar, enfim, ucranianas, modelos russas, croatas, suecas, dinamarquesas, importadas sem falar uma palavra em português para não entender as negociatas que ali ocorriam, elas participavam e bom, até agora a gente não tem nenhuma investigação formal sobre essas festas. O TCU pediu, né, que isso fosse investigado, inclusive tem a presença de uma pessoa que foi dita que era o pica das galáxias do Poder Judiciário, e até agora a gente não sabe quem é, mas você começa a juntar as peças, né? E o fato é que a gente tem agora um conteúdo explosivo. Se o Moraes participou de Trancoso, é necessário que a gente entenda que se ele estava ou não envolvido nessas festas. E se ele estava envolvido nessas festas, é preciso entender primeiro o que ele estava fazendo lá. E em nome de qual interesse ele estava lá. E se houve algum tipo de postura do próprio Vorcaro no sentido de gravar o ministro, é preciso, não que a gente veja, mas é preciso que a gente saiba como isso foi usado e de que maneira isso foi utilizado para eventualmente buscar até mesmo corromper a justiça e corromper o ministro e corromper o judiciário. Isso é muito grave, é isso que a gente precisa entender e é isso que precisa ser explicado e ainda não foi. O Moraes, meus caros, juntando possível crime de corrupção passiva, juntando possível advocacia administrativa, juntando essas possíveis festas agora, olha, ele já caiu, o Moraes já caiu, ele só ainda não sabe.